Olá, estamos aqui no nosso primeiro encontro do Papo de Psico, o nosso podcast do curso de Psicologia da FIG Unimesp. Eu sou Tatiana Lima, estamos aqui com a professora Ligiana Koller e a professora Patrícia Sena. Este é uma primeira conversa sobre assuntos de interesse da psicologia, no qual tanto profissionais quanto estudantes precisam se engajar e trocar ideias. Nesse primeiro momento, traremos um tema que está em pauta nas mídias e deve ser discutido tanto no âmbito organizacional quanto acadêmico, na formação dos estudantes. Vamos falar da implantação da NR1 em saúde mental. Não sei se vocês têm acompanhado, a NR1 ela já existe desde a década de 70. No entanto, em 2024, houve a implementação da saúde mental, dos riscos psicossociais e o olhar para a saúde mental. Então, desta forma, a psicologia passa a ter um importante papel nessa implementação, nessa efetivação dessa prevenção, né, dos riscos psicossociais, e nada melhor do que ouvirmos professores que tenham experiência tanto com organizações como com saúde mental, para que possamos entender um pouco mais sobre o assunto. Então, gostaria de passar para a professora Patrícia Sena, que é psicóloga organizacional, trabalha nesta área e também exerce a docência na área de gestão e carreiras. Muito bem. Olá. Bom, vamos falar um pouquinho, né, sobre a importância, né, da NR1, como você falou, desde a década de 70, ela já vem sendo utilizada aí pelas empresas. E hoje, inclusive, até por conta de um grande número de afastamentos, né, a saúde mental é bastante precária, né, tanto no nosso país como de um modo geral, houve a necessidade de trazer a NR1, especificamente essa lei, né, para obrigatoriedade, né, porque até então era algo que estava na lei, só que não necessariamente as pessoas elas estavam ali tão focadas e com tanta preocupação em relação a isso, né. E hoje não, hoje as empresas elas precisam mapear, elas precisam trazer indicadores, né, dos fatores de risco psicossociais e, além disso, elaborar, estruturar medidas de controle, né, para controlar, para mitigar os efeitos, né, justamente para que as empresas possam ter trabalhadores com saúde, né, até porque trabalhar com saúde também é sinônimo de produtividade, né? E aí a gente precisa entender, inclusive, que as empresas elas buscam isso, né? Elas buscam estarem no mercado, elas buscam estarem no topo, né, do mercado, e para isso elas precisam ter trabalhadores, né, saudáveis. E aí a gente vê essa lei trazendo esse foco muito maior, né? E a gente, enquanto psicólogo, encontra também, né, uma oportunidade de trabalho, encontra uma oportunidade também para a gente poder cuidar e falar de saúde mental, né? E aí, quando a gente fala de fator de risco, né, a gente fala que é justamente isso que a NR1 vai levantar e vai indicar, enfim, o que são, né, esses fatores de risco que a gente precisa identificar. São todos aqueles, o contexto do trabalho, é tudo aquilo que acontece no ambiente de trabalho que pode levar o trabalhador ao adoecimento, né? Não é nenhum, quando a gente pensa a respeito disso, né, não é nada assim, uau, né, o que são fatores de risco? A gente já consegue identificar o conceito, é um conceito até simples, né? Agora, não é simples identificar isso, né? Não é simples entender, assim, o que é que, de fato, no ambiente de trabalho leva ao adoecimento, né? Pensando, inclusive, por exemplo, hoje, trazendo um pouco de números, né? O número de afastamentos durante a pandemia e depois da pandemia, eles aumentaram, assim, de uma forma muito gigantesca, né? E hoje a gente tem o Brasil, por exemplo, como o país mais ansioso do mundo, né? O segundo país que tem o maior número de afastamentos por burnout, né? País com muitos casos de depressão, de afastamentos por depressão, né? Então é interessante. Só perguntar uma questão, acho que provavelmente, né, o que a gente tem visto é a discussão de que após a pandemia esses dados aumentaram, né? Sim.
após o período das pessoas estarem ali isoladas em suas casas, tendo que trabalhar e dar conta, né, de todas as angústias. Exatamente. E aí elas tinham que dar conta das angústias do trabalho, das angústias do próprio, que a própria pandemia trouxe, né? E também das perdas, né? Porque quantas pessoas perderam, enfim, né? Parentes e tal. Então, esse número aumentou, assim, enormemente. E vem aumentando, infelizmente. Sim. E eu penso que tem, além do que já vivenciamos na pandemia, o retorno, né? As pessoas estavam agora, nesses últimos anos, né, retornando às suas atividades e algumas empresas de forma mais gradativa, e eu percebo que isso também foi um fator, porque exigiu uma nova adaptação, né? As pessoas rapidamente se isolaram e tivemos que fazer isso, e a gente tentou se adaptar àquela nova realidade, e o retorno também foi um fator que eu entendo que desencadeou ansiedade em algumas pessoas, preocupações que talvez elas não tivessem antes e que demandaram, né, esse movimento de uma nova adaptação. Talvez também algo que contribuiu para esses números, né? Sim. Exatamente. Aí a gente vê, assim, muita gente continuou no home office, né, durante muito tempo, permaneceu. E aí, inclusive, tem até números, né? As pessoas que continuaram no home office, elas acabaram adquirindo também vários outros transtornos, enfim. Então, isso que você falou, Lígia, é bem importante mesmo. Isso aumentou bastante. Sim, e considerando que os índices mostram, né, que o Brasil é um país ansioso, né? Acho que existem algumas formas nas quais podemos identificar traços dessa ansiedade, né? Porque é algo assim, talvez muita gente não saiba que esteja passando, né? Exato. E aí, como identificar? Acho que esse é um ponto que a gente pode discutir também, né? Sim. Eu acho interessante, porque a gente está vivendo uma época que você vê, né? A gente consegue conversar muito mais e acessar muito mais informações. Ainda assim, é às vezes difícil a gente interpretar, né? O tipo de informação. Então, isso que você falou, né? Será que as pessoas estão entendendo que aquilo é uma ansiedade? Porque hoje em dia tudo é muito falado, mas talvez pouco aprofundado ou com pouco cuidado, né, com relação a como a gente comunica. A ansiedade, muitas vezes a pessoa sente o formigamento, sente a mão suando, mas ela pode ter um problema físico, pode ser um problema ambiental, que também está previsto, né, na NR1, muito antes da saúde mental, mas existem fatores aí, né, intrínsecos, e aí acho que a gente pode entender um pouco. Eu penso que, a gente pode dividir em diferentes áreas, né? Porque a ansiedade vai afetando diferentes áreas. Então, o humor fica alterado? Fica, porque existe um estado de tensão, especialmente um estado de tensão. Em termos de ansiedade, existem muitos transtornos, mas eu penso que provavelmente, né, nesse contexto de um adoecimento de trabalho, a gente pensaria mais, talvez, uma ansiedade generalizada, algo que é um tipo de ansiedade que resulta de uma preocupação excessiva. A questão é, né, quem não está preocupado, né, e quem não ficou preocupado com a pandemia? Aí a gente precisa diferenciar, né, uma preocupação que é normal, que todo mundo tem, porque a gente tem problemas e enfrenta dificuldades, de uma preocupação excessiva. Ou seja, eu estou sofrendo por isso. E aí, esse estado de tensão e de preocupação, ele vai resultando em outros sintomas. Então, sintomas de inquietação, a pessoa que não consegue, né, ficar parada, fica se remexendo. É um tipo de atividade que não tem propósito, não tem finalidade. É como, por exemplo, ficar andando de um lado para o outro, ficar remexendo nas mãos, remexendo no cabelo, roendo unha. Também uma irritabilidade, muitas vezes, que aí fica difícil, né? As pessoas pensam, mas tá irritado, né? É só muito bravinho, nervoso, tá bravinho. Mas não, é uma irritabilidade que é por conta de um estado de tensão muscular também. O corpo sofre, né? Fica com sensações, pessoas descrevem, né? Palpitações, falta de ar, aperto, sudorese, né? Sudorese, tremores, alterações gastrointestinais também, vômitos, né?
E quando a gente pensa no contexto do trabalho, muitas vezes, e até pensando, né, no que a Patrícia falou no burnout, você tem manifestações desses sintomas, por exemplo, próximo do horário que a pessoa tem que ir ao trabalho, né? Ou quando ela está indo para o trabalho. Então, é realmente bastante localizado, né? Sim. Ela pode passar muito bem o seu final de semana e no domingo à noite, porque ela sabe que ela vai retornar àquela rotina, né? E aquilo gera sofrimento, ela começa a apresentar essas alterações, né? E algumas dessas alterações, com o passar do tempo, podem se tornar crônicas, né? Sim. Então, Sim. alterar a pressão arterial, você pode ter problemas de úlceras, gastrites, porque realmente o seu corpo, ele, né, Sim. ele reage ao estresse, mas a continuidade vai provocando lesões. Há um desgaste, né? Sim. Exato. A longo prazo. E aí, você está falando, eu estou lembrando do seguinte também, né? A gente, por exemplo, vê um grande número de atestados, né? A gente recebe um monte de atestados sobre questões físicas, né? Então, assim, questões estomacais ou questões gastrointestinais, enfim. E aí a gente precisa associar que, assim, muitas vezes essas doenças, esses sintomas físicos, eles são decorrentes de um estresse, né? De uma ansiedade muito alta, né? Sim. Então, assim, existe esse cuidado também de por que as pessoas estão se afastando tanto, né? Mesmo por questões do corpo, porque a gente entende a psicossomática, né? Questões emocionais que vão afetar o nosso corpo, né? E aí, esses sintomas todos, né, que a Ligiana traz, é uma questão, assim, que a importância do líder de ter esse olhar e entender, assim, quais são os sinais que eu preciso me deter, para identificar se a minha equipe está adoecendo. E se ela está adoecendo, por que ela está adoecendo? E aí a NR1, ela vem para tentar identificar os porquês, né, os fatores de risco. Sobrecarga, pressão, uma chefia mal preparada, assédio moral, assédio sexual dentro da empresa, infelizmente, né? A pressão no trabalho, uma sobrecarga excessiva, uma jornada de trabalho, né? Que a pessoa muitas vezes não consegue conciliar o trabalho com a família, né? Então, aquela coisa, eu preciso trabalhar demais, eu não tenho tempo para minha família, mas eu preciso trabalhar, porque senão eu não consigo me sustentar e nem sustentar minha família. Isso é peso, é sobrecarga. E isso é fator de risco. São vários fatores de risco, né? E acho que inclui em tudo isso, quando você fala do líder, né, a questão da capacitação desses líderes, né, para que possam identificar, porque eles precisam estar atentos e ter também, né, uma inteligência emocional para poder lidar com esses fatores, né? Que não é fácil. Por isso que a liderança não é para qualquer um, né? Não é. Então, não é só o fato da pessoa ser um bom executor, né? Porque às vezes acontece isso, né? Nossa, ele é um ótimo executor, ele faz tudo certinho, ele chega dentro do horário, ele vai ser líder, né? Então, não, né? Existe sempre tem um perfil, né? Tem todo um preparo. A inteligência emocional é uma dessas coisas que, infelizmente, quer dizer, felizmente ou infelizmente, não é. Você não adquire inteligência emocional no curso, né, do final de semana, na imersão de inteligência emocional. Né? Inteligência emocional é um negócio que você vai desenvolvendo aí na prática, vai começando a aprender na infância, vai levando para a sua vida, né? E vai construindo esse perfil de um líder com inteligência emocional, né? De um líder com responsabilidade, inclusive, né? Assim, que entende que, a responsabilidade também da minha equipe estar saudável ou não, também é minha, né? Então, assim, cada um busca a sua saúde, cada um ali no seu quadrado, eu só preciso me preocupar com a operação. Não necessariamente, eu preciso me preocupar se a pessoa que vai executar a operação está bem para executar a operação, né? E aí vai muito mais além. Eu acho que é a questão que né, a Tati falou no começo, de a gente tem que ter essa preocupação com saúde e as pessoas, né, saúde mental, e as pessoas elas pensam na produtividade e não associam que cuidar da saúde mental reflete na produtividade. Sim. Se você está bem, você vai produzir bem. E talvez não se pense tanto, né? Não se pensava, eu acho, né? Acho que a pandemia, ela deu uma mexida nesse cenário, mas não se pensava tanto nessas questões e na prevenção. Porque vocês vão falando, e isso vem na minha cabeça sempre, né? Quer dizer, se eu cuido da saúde mental do meu funcionário, da minha equipe, eu estou cuidando também preventivamente, e se eu previno, eu tenho
as consequências, né? Sim. O investimento de prevenção, ele é sempre menor do que um investimento para uma reabilitação, porque aí você evitaria afastamentos, né? Você evitaria sobrecarga até no sistema de saúde, por Exato. conta dessas demandas, Sim. que eu penso, a pandemia teve muitas coisas ruins, mas talvez ela serviu para que a gente prestasse um pouco mais de atenção. Por que acontece dentro de casa e dentro da gente, né? Eu acho que também é bacana lembrar que a saúde mental sempre, né? A gente sempre trabalha com a questão do preconceito, do olhar, né? Desvalorizado, porque é isso, né? Se não é um corpo que adoece, a gente não vê, né? E nem Sim. sempre saúde mental tem uma cara, né? As pessoas Exato. podem estar deprimidas, ansiosas e aparentemente estarem bem. Mas a gente teve uma mudança no sistema de classificação, a CID, nessa 11ª edição, ela incluiu o burnout, por exemplo, como um transtorno relacionado ao trabalho, né? Existem algumas discussões se caberia, né? Porque é como você pensa assim, uma síndrome que envolve ansiedade, depressão, mas porque é especificamente do trabalho. Alguns autores vão falar que não, poderíamos só dizer que é isso, é uma depressão, né? Porque não importa se é o contexto do trabalho ou outro. Enfim, essas questões que a gente acha que talvez nunca vai resolver na vida. Mas eu penso que já termos incluído isso na CID, dá um lugar, né? Sim, Vocês percebem? Dá um lugar de, assim, bom, é isso, é um sofrimento que é real, ele existe, precisa ser cuidado, não deve ser banalizado, porque eu penso que a gente trabalha com isso o tempo todo, né? Uma luta constante contra esse preconceito, essa banalização. Ah, mas é uma frescura. Não, não é. As pessoas sofrem, as pessoas adoecem, as pessoas sofrem muito com isso. E às vezes elas relutam em procurar ajuda. Porque há uma demanda, né? Há uma pressão por uma produtividade, por entregar resultados. E eu tenho percebido que isso tem afetado, porque a gente pode pensar assim, né? Uma pessoa com burnout, talvez antigamente a gente associaria com uma pessoa que está assim há muito tempo no mercado de trabalho, que já está saturada. Não, a gente tem visto isso em pessoas muito jovens, na casa dos 20 a 25 anos. Sim. Quer dizer, elas acabaram de começar a sua vida produtiva e elas já estão sobrecarregadas. Assim, sobrecarregadas, esgotadas. Né? Isso, acho que essa é a palavra, né? Essa exaustão. Sim. Isso eu acho muito complicado, né? Sim. Porque a gente está, então, comprometendo uma parcela da nossa população que seria, né, justamente aquela produtiva, né? Exatamente. Que está começando. E aí você vê os desdobramentos, né? Porque não é só o esgotamento, não é só a depressão, isso se desdobra em uma necessidade de dar conta que muitas vezes leva ao uso de substâncias, Sim. O álcool, os energéticos, né? Que estão calmantes. Tantos jovens tomando energéticos e depois calmantes para poderem descansar, relaxar. É um remedinho, né? Para dormir, o remedinho para acordar. Exatamente. Né? A nossa cultura atual leva para isso, né? Assim, faça cada vez mais, né? Então, assim, trabalhe enquanto os outros dormem, né? Essa é o lema da nossa contemporaneidade, né? E aí, assim, as pessoas, elas trabalham e ao mesmo tempo trabalham, tem um emprego ali durante o dia, enfim, mas aí, às vezes, quando chega em casa, faz outro tipo de trabalho e emenda em outro trabalho, né? Essa sobrecarga total que não tem corpo que aguente, né? Não tem psiquismo. Eu acho muito complicado esse trabalho enquanto os outros dormem. E Patrícia, você estando dentro das empresas, qual é o papel do psicólogo dentro da organização? Tá. Especificamente nessa, não vou falar só da questão da NR1, né? Mas assim, hoje o papel do psicólogo está muito mais ampliado do que se via antigamente, né? Dentro da organização. Hoje você não fala assim, vou contratar um psicólogo só para fazer seleção e aplicar teste. Não. Ele também vai fazer isso, ele também vai trabalhar com avaliação psicológica dentro do ambiente, vai trabalhar com desenvolvimento de pessoas, de líderes, tanto em termos técnicos, comportamentais. O psicólogo ele vai atuar dentro dessa avaliação psicossocial mesmo do ambiente, né? Quais são os fatores de risco relacionados ao trabalho que levam, né, o trabalhador a adoecimento, o que a gente pode fazer, quais são os programas, quais são os planos de ação
minimizem isso tudo que pode ser encontrado. O psicólogo, ele ouve o funcionário, né? Então, assim, o psicólogo organizacional, ele não é um psicólogo clínico dentro da organização, a gente não atende o funcionário, né? Sim. Mas a gente ouve, a gente está ali para ter uma escuta ativa, uma escuta qualificada, e inclusive para entender qual é o nível de adoecimento, de repente, que esse colaborador está, né? E se ele está num processo de adoecimento, o que fazer para que ele não chegue lá? Porque eu penso que o sofrimento, ele antecede o adoecimento. Então, às vezes, você percebe uma pessoa em sofrimento, né? Opa, ele está a um passo de adoecer. E aí, esse adoecimento pode ser físico, pode ser um adoecimento mental, né? Então, o psicólogo, ele tem essa visão, né, mais ampliada junto aos gestores, inclusive, para que eles consigam, inclusive, serem capacitados, né, como você falou, para entenderem esses sinais, esses sintomas que os colaboradores apresentam, para trazer, por exemplo, assuntos como esses, que para a gente é tão... para a gente que trabalha na área, né, assim, ansiedade, ok, depressão, nós sabemos o que tá claro para a gente como identificar, mas assim, tem gente que não consegue, não tem essa clareza, né? Tanto é que tem gente que fala assim, fulano ele chega feliz e aí, de repente, ele sai triste, é bipolar. Né? Então, ele começa o dia feliz, aí termina o dia triste. No mínimo é bipolar. Então, assim, o senso comum, que é natural que isso aconteça, a gente precisa ir ensinando. Olha, o bipolar não tem a ver com isso, tem outras, né? São outras coisas. Mas hoje o papel do psicólogo dentro da organização é extremamente importante. Infelizmente, se você pegar, assim, a maioria das organizações não tem um psicólogo lá dentro, né? E não é que ele vai, vai modificar a estrutura do negócio, não é que ele vai mudar tudo porque ele é um super-herói, não é isso, né? A gente também precisa se colocar no nosso lugar, né? Mas entender, inclusive, dessa importância, né? Mas o psicólogo, ele pode ajudar a, de fato, ampliar essa visão das pessoas em relação à saúde mental, a conscientização, né? Sim, perfeito. Eu entendo que sim, né? Que é o psicólogo, né? E aí, neste papel aí da implementação, né, da NR1, é extremamente importante e sim, que ele se atualize também, né? Também. Eu ouço assim, mas o psicólogo, é só o psicólogo que pode fazer a avaliação dos riscos? Olha, não é só o psicólogo, porque dentro da área de segurança no trabalho, né, psicologia em segurança do trabalho, a gente tem o técnico de segurança, a gente tem o médico, tem o engenheiro, tem o pessoal do RH que pode ajudar, né? Mas quem é a pessoa que estudou, né, que está mais qualificada para identificar esses riscos psicossociais? É o psicólogo. A gente minimamente estudou 5 anos. Né, da nossa graduação. Aí, um monte de outros cursos, né? Então, a pessoa, sim, mais indicada para avaliar, eu acredito que é o psicólogo, né? Sim, muito bem. Então, acho que é interessante essa discussão, que não termina aqui, né? É só um começo de uma conversa, mas é interessante que nós possamos pensar aí, até na formação, né? Dos estudantes que estão saindo, já pensando neste novo olhar, né? Que não é um novo olhar, mas é uma nova exigência legal. Sim, né? E isso abre mais um campo de trabalho para os egressos aí do curso de psicologia, né? Sim. E esse cuidado da empresa com os riscos psicossociais, na verdade, é uma forma de um cuidado psicológico, né? Não sendo mesmo aplicado por um psicólogo, mas a empresa se preocupa, né, com esse cuidado psicológico. Isso tem se ampliado, ainda bem, né? Que bom. As empresas têm buscado mesmo, eu quero um psicólogo para atender os funcionários. Sim. Planos de psicologia, sim. Né, nas clínicas, é importante. Sim. Parcerias com psicólogos, né? Sim, eu tenho essa experiência na clínica, nós já estamos atendendo empresas. Então. Né, os psicólogos já estão, é uma experiência da parte clínica, né? A busca das empresas, elas buscam para que tenham atendimento de seus funcionários, né? Esses dias mesmo alguém me procurou para fazer o atendimento dos líderes, né? Então, assim, opa, que legal, né? Se alguém está se preocupando com
Sim. com a alta direção, né? Muito bom. Sim. Eu ia só dizer que é isso, porque nem tudo vai se resolver apenas no ambiente de trabalho. Uhum. Né? Eu acho que assim, Exatamente. o psicólogo vai estar lá para identificar, para propor, né, programas de desenvolvimento, mas em alguns quadros a gente já tem questões que aí sim demandam um atendimento individual, às vezes psiquiátrico, associado, né, à psicoterapia, que vai ser importante, e que bom que tem empresas que estão pensando nisso e promovendo isso para os seus funcionários. Sim. É também um cuidado, né? Sim. Bom, finalizamos aqui o nosso primeiro encontro do Papo de Psico. As professoras maravilhosas, Ligiane e Patrícia, foi muito bom. Esperamos vocês para o próximo. Até mais.